A nossa reflexão hoje vai continuar sendo sobre casa que Jesus entrou. O que nós já vimos até aqui, irmãos, a nossa primeira reflexão, nós vimos Jesus entrando na casa de Pedro. E particularmente, na casa de Pedro, ele leva a cura para a sua sogra. Isto, irmãos, para aqueles que têm sogra, precisa aprender com Pedro. Orem pela sogra de vocês. Pare de falar da Dona Senhora, sua sogra, e ore por ela. Leve Jesus para ela. O Jonas está ali que ele nem pode falar nada, porque a sogra está ali do lado dele. Se vacilar, dá um beliscão nele. Pois é, a nossa segunda reflexão... E amigo Dildo também. Amigo Dildo também. Então, a nossa segunda reflexão foi Jesus entrando na casa de Zaqueu. E nós vimos que na casa de Zaqueu, Jesus levou transformação. Um indivíduo que, para a maioria das pessoas, seria um indivíduo que não poderia entrar no céu. Mas Jesus, com a sua presença naquela casa, transforma aquela vida. E Jesus chega a dizer: hoje a salvação entrou nessa casa. Então, se Jesus disse, quem somos nós para duvidar? E hoje nós vamos então estudar, dar uma olhada na casa de Jairo. Hoje nós vamos estudar a casa de Jairo, porque na casa de Jairo o que nós vemos é Jesus levando esperança para aquela família. É lógico que, como as demais reflexões, eu quero tirar você do óbvio do texto. Eu quero fazer com que você veja algo além do que costumeiramente você vê nesses textos. Então, vamos assim fazer a leitura deste texto que está no livro de Lucas. Lucas, vamos usar aqui para a nossa reflexão. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42, e depois o versículo 49 ao 56. Diz assim a palavra do Altíssimo: então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrou aos pés de Jesus. Implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. 49. Então, Jesus ainda falava, enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dormindo. Iriam dele sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os pais ficaram maravilhosos, mas ele ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler neste momento. O nosso coração anseia por ouvir a tua voz. Por isso, fale conosco. Traga iluminação ao nosso entendimento. Maneira que ao sairmos desta noite, desta reunião, Senhor, nós possamos sair fortalecidos em Ti,
e principalmente com um convite para que o Senhor entre na nossa casa, faça a tua vontade na nossa família, como o Senhor fez na vida de Jairo, na sua casa. Essa é a nossa oração, rogando perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, que texto maravilhoso. A propósito, a maravilha desse texto também nos apresenta a calamidade que o pecado, infelizmente, planta e semeia no nosso meio. Repara quanta miséria, quanto problema, quanta desesperança dentro de uma família, tudo por causa do pecado. Esse texto apresenta essa gravidade do pecado de forma melancólica, porque o que nós vemos aqui é morte, é dor, é tristeza. Queridos, se nós pararmos e olharmos para o propósito e o projeto de Deus à luz da sua palavra, não deveria haver tristeza nem doença entre os filhos de Deus, se não houvesse pecado. Porque o próprio Paulo vai escrever dizendo que o salário do pecado é a morte. E tudo aquilo que está envolto à morte, a tristeza, a dor. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele não criou esses males no início. No começo não havia absolutamente nada disso, de dor, de morte, de tristeza. Mas é o homem, em suas próprias escolhas, que traz ou que trouxe sobre si estes males. Repara o que diz Eclesiastes 7:29. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Percebe algo bastante sério? Na tradução livre da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ele vai dizer que Deus fez todos os homens íntegros e honestos, mas nós mesmos buscamos estragar tudo. Percebe, irmãos, que não podemos colocar culpa em ninguém pelos nossos erros. Nós não podemos culpar ninguém. A grande verdade, à luz desse texto que nós acabamos de ler, de alguma forma, o nosso maior oponente é o nosso ego. Somos nós mesmos. Então o que nós precisamos entender é que Deus, Ele cria os seres humanos bem, Lucas. Ele cria para ser justo e íntegro. É por isso que no contragosto dos nossos dias, se nós tivermos que brigar com alguém, precisamos brigar com o nosso ego. Conosco mesmo. Mas ninguém. O que nós vemos à luz desse texto é que Jesus, Ele lida com os casos considerados sem esperança de uma forma particular, peculiar. Repara, a filha de Jairo estava morta. Percebe que toda a esperança havia desaparecido. Porque Jairo, ele vai até Jesus porque não havia mais para onde correr. E a despeito da desesperança, ainda ele tinha uns amigos meio problemáticos. Olha o conselho de amigo para Jairo. Não incomodes o mestre. A sua filha já era. É por isso que você precisa conceber bem as suas amizades, irmãos. O tipo de amizade que não te deixa chegar e desfrutar da presença do mestre, não vem para ser uma boa amizade.
Para complicar a vida do homem que já estava desesperançoso, aparece um ser vivo desse. Diga aí, não precisa mais não, deixa, mestre. Mas graças a Deus que no final de tudo, Jesus ressuscita aquela menina. Isso é um lembrete maravilhoso para nos falar de uma verdade totalmente singular. A verdade por trás desse texto é que não há caso sem esperança para o nosso Deus. Talvez você possa olhar para a sua família hoje, para a sua casa e dizer, pastor, o negócio está, nada mais vai dar certo, já acabou. Já gastei todas as minhas fichas, as minhas forças já foram tudo embora. Pois é, está no exato momento de você fazer o que Jairo fez. Corra, se prostre ao pé do Senhor Jesus e receba o milagre da esperança viva. A proporção que não há caso sem esperança para Deus, também não há pessoa pela qual não haja esperança. Talvez você conheça a pessoa que você diz, esse aí já está lá longe do céu. Esse aí não tem mais jeito. Isso já entreguei, foi com o apóstolo Paulo. Já entreguei o corpo. Não, para Deus há sempre uma oportunidade, se o indivíduo quiser. Enquanto houver fôlego, é lógico. Porque cessa a oportunidade quando o fôlego cessar também. Nós devemos convidar Jesus, irmãos, para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida. Porque Jesus na nossa casa, Jesus na nossa vida, Ele vai transformar o desespero em esperança. Percebe que quando ele chega na casa do Jairo, era uma lamentação. Coisa de outro mundo. Vocês aqui no Brasil, particularmente, eu tenho percebido nos velórios em que eu vou. As pessoas aqui não choram muito. Eu não sei, parece aquelas madame, né? Não pode chorar, olha a maquiagem. Irmão, na minha terra o negócio é meio diferente. Na minha terra, um velório é um musical. É um musical. A gente canta chorando, ou a gente chora cantando. É um musical. As pessoas cantam, leva uma profundidade do sentimento. E outra coisa, na minha terra, você vai no velório e você chora sem conhecer quem está morto. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é 7 dias, irmãos, 7 dias. E uma das coisas que me espantou aqui, irmãos, eu fiquei assim, atordoado. A primeira vez que eu vi água aqui nessa terra, foi assim, do velório, eu fiquei, meu pai do céu, o povo não tem sentimento? Porque lá na minha terra, funciona assim. Fizemos agora o serviço fúnebre, levamos para lá o lugar, depositamos lá no cemitério, todo mundo vem para a casa da pessoa. Todo mundo tem que vir para casa, para chorar, para dar um abraço à família. Aqui eu achei muito esquisito, porque depois do cemitério cada um vai para sua casa e acabou esse negócio, não quer conversa. Eu achei muito estranho, mas cada um com a sua realidade, não? Mas Jesus, quando ele entra numa casa, o desespero dá lugar para a esperança, a dor dá lugar para a alegria, para a cura. Sabe o que mais lindo? A morte dá lugar para a vida. E nesse pressuposto eu não estou falando só da morte física. Eu falo da morte emocional. Eu falo da morte espiritual. Eu falo da morte da forma de viver. Deus, Ele pode trazer a vida. Pois o poder de Deus, meus irmãos, é grande o bastante para atender toda a necessidade da nossa casa. O poder de Deus é grande o bastante para transformar todo o pecador dentro da nossa casa. Por isso nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa. Irmãos, com intencionalidade.
Confie em Jesus, entregue a Ele toda a área da sua vida que parece morta. Entregue ao Senhor e acredite, creia, Ele tem poder para ressuscitar toda a área da sua vida que está morta e que te impede de viver um cristianismo excelente. Escreveu o pastor português Tiago Cavaco que Cristo não é apenas um meio de cura ou um meio da ressurreição. Cristo é a própria cura e a ressurreição. Que maravilha, irmãos! Então ter Ele na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, é termos a presença da cura e da ressurreição dentro de nós. É por isso, crentes, por mais sombrio que possa ser o momento e os dias da sua casa, que possam parecer sem esperança, eu quero te dizer algo. Nessa noite, os seus olhos podem contemplar a esperança na sua casa, se você levar Jesus para dentro da sua casa e confiar no poder dele em seu favor. Vamos olhar, eu quero tirar algumas lições para a nossa aplicação nesta noite. A primeira verdade que esse texto nos informa sobre a cruel realidade da morte. Do versículo 41 ao 42, o que nós vemos é simplesmente um pai desesperado, assombrado pela crueldade da realidade da morte dentro da sua casa. Jairo era um homem importante. Jairo era chefe da sinagoga. Porque na sinagoga, no tempo de Jairo, se organizava com um conselho de anciões. E entre os anciões era o responsável pela sinagoga. Jairo era um homem admirável. As pessoas do seu tempo admiravam, porque para ser chefe da sinagoga, tinha que ter muitas, mas muitas qualidades. Não se chamava, era chamado. Jairo era uma pessoa influente. E eu particularmente, à luz do que nós vemos no decorrer do texto, eu enxergo como um homem que era rico também. E consequentemente, sendo ele rico, poucos homens, dentro do ciclo do Jairo, favoreciam Jesus. Ou talvez poucos homens do ciclo e da classe do Jairo, talvez convidariam Jesus para a sua casa, ou se sentiria de alguma forma importante para ser amigo de Jesus. Pois é, isso é uma realidade que não está tão distante de nós. As pessoas que com a misericórdia de Deus granja algum tipo de condição, já se considera importante a ponto de menosprezar a Deus, a sua palavra, o propósito, e aí vai vivendo a sua vida como que não precisasse de Deus. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas uma doença grave a uma única filha revelou ao Jairo o quão insignificante é as nossas posses e os nossos status diante da morte. Se Jesus não estiver em nossa casa, não há posse, não há status que poderá valer-nos. A morte não respeita a sua carteirinha do que você é. A morte não respeita o seu saldo da conta bancária. A morte não respeita de que família você é. Se Jesus não estiver na sua casa, ela vai te tragar. Quer você queira, quer não. Mas se Jesus estiver na sua casa, a morte só será o meio para que você esteja na presença do Senhor. Nós precisamos de um Salvador. Porque a morte, como nós vemos aqui, é implacável.
ela entra na casa de um homem rico, ela simplesmente arranca dele, em um único golpe, o desejo mais especial dos seus olhos, a sua filha. Ah, meu irmão, a nossa casa vai estar em perigo, se nós vivemos nas perspectivas do aqui e de agora somente. Paulo nos aconselha a pensar como nós vivemos a nossa casa à luz da eternidade da seguinte forma. Em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Dito de outra forma, se você só quer as bênçãos de Deus aqui, para alimentar o seu ego, para te fazer mais importante do que os outros, se você só quer a mão do Senhor na sua vida aqui, Paulo diz que você é tolo, porque aqui passa. E agora, se você só se relaciona com Deus aqui para te dar, quando você passar, inclusive as coisas que você tem que passar, o que será de nós? O que será de você? O que nós vemos, meu irmão, é que Jairo aprende isso de uma forma dolorosa. Eu penso, nada corta mais profundo o coração de um homem como separar-se do seu ente querido e ter que colocá-lo numa sepultura. No ano passado, eu vivi uma angústia da minha alma, porque aprove ao Senhor recolher a seus braços o meu irmão mais novo. Eu estava distante. Isto amargurou mais. Mas eu por vezes penso no meu pai, que precisou fazer um culto fúnebre do filho, que precisou levá-lo até a sepultura e deixá-lo lá e voltar para casa sozinho. Eu não consigo mensurar a gravidade da dor na alma de um pai que se vê imbuído a tanta tristeza de ter que sepultar um filho, porque isso é antinatura. A morte é um inimigo cruel. E Deus deixa isso claro na sua palavra, porque Deus não nos esconde absolutamente nada. Deus não nos esconde nenhuma realidade. É por isso que eu fico bravo com pessoas que só querem pregar o que Deus não ensinou. Pessoas que querem esconder a realidade cruel da morte em suas pregações. E fomentam de que Deus se preocupa só com a sua vida aqui. Deus quer que você é um chuchuzinho de Jesus. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia nos deixa muito claro que a morte não faz distinção no seu ataque. Ela vem para a casa de um rico como Lázaro, mas ela vai também na casa de uma pobre como a viúva de Naim. Ela vai na vida de um jovem, como infelizmente nós ouvimos na tarde, no dia de hoje. Uma pessoa jovem perdeu sua vida. Ela também atinge os velhos. Ela não tem, irmãos, distinção. É por isso mesmo que nenhuma habilidade do homem, do médico, pode manter a mão da morte longe do nosso corpo no dia do seu poder. Quando chegar a hora marcada, quando Deus permitir que a morte nos golpeie, como Jairo experimentou, então não há esquema do homem que possa quebrar esse poder.
e os nossos queridos serão levados para longe de nós, fora da nossa vista. Quão pesaroso! Esse é um pensamento que as pessoas não querem ouvir, não gostam de ouvir, só que é uma realidade que eu não posso omitir. Porque o assunto da morte é sério, mas por vezes nós temos uma máxima conosco mesmo sobre a morte. Achamos que todo homem são mortais, só não nós. É por isso nós não queremos saber da morte. É por isso nós não queremos ouvir sobre ela. Mas por que isso acontece conosco? Por que nós não encararmos e olhar de frente a morte? Para que, quando o nosso dia chegar, possamos estar preparados para morrer. Aí você diz para mim, mas pastor, se prepara para morrer? Sim, se prepara para morrer. Caminhar com Jesus é o preparo para a morte. Nós vimos isso na manhã deste dia. Crente, a morte vai nos assaltar, queiramos nós ou não. E o homem sábio se prepara para esta grande mudança. O homem sábio sabe que, à luz da palavra de Deus, depois da morte vem o julgamento. Então ele precisa estar pronto. Por que nós devemos estar pronto? O texto diz, Jairo prostrou-se diante do Senhor e implorou que fosse para casa, porque a única filha estava à beira da morte. Nós precisamos ter Jesus na nossa casa quando ela bater a nossa porta. Irmãos, mas nós não precisamos ter medo da morte, porque há um que venceu a morte, e esse que venceu a morte, ele é aquele que nos diz, se vocês vierem a mim, se vocês me convidarem para entrar na casa de vocês, vocês podem ter descanso, vocês podem ter alívio. Jesus Cristo venceu a morte, e aquele que crê nele, diz a palavra de Deus, tem a vida eterna, ainda que morra, viverá. Você está esperando em Jesus? Então a morte não será um problema para você. Creiamos no nosso Senhor Jesus, como Jairo fez. Então, a morte perderá o seu aguilhão sobre a sua vida. Um cristão que tem medo de morte precisa vigiar. Precisa ver como anda a sua salvação. Porque você não pode ter medo. Prostre-se aos pés do Senhor Jesus nesta noite. Convide-o para a sua casa. Então, nós seremos capazes de dizer como Paulo diz em Filipenses 1:21. Para mim, o morrer é lucro. Mas Cristo precisa estar em nossa casa. Porque se Cristo não estiver na nossa casa, o morrer será prejuízo. Sem Jesus em nossa casa. O que nós vemos é que Jairo aprendeu isso a duras penas. Mas ele aprendeu. Segunda verdade que nós podemos assim tirar deste texto está do verso 49 até o 50. É que a fé no amor e no poder de Jesus é o melhor remédio em tempos de angústia. Percebe aqui, meus irmãos, que enquanto Jesus estava, por causa da multidão e do milagre subsequente ao versículo 42, o que é que acontece? As pessoas chegam até Jairo e dizem para ele, ei, menina, já foi. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus, ele ouve. Dizer para nós o seguinte, irmãos. Na sua vida, nada está alheio aos olhos de Deus e aos ouvidos dele.
Por isso confie em Deus, meus irmãos. Por isso fale com o Senhor. A sua alma está angustiada, conta para o Senhor. Não vive contando para amigos que te dizem como disseram para o Jairo. Ei, já deu, acabou, não tem mais nada não. Sai. Não, conte para o Senhor. Tua filha está morta. Meu irmão, isso deve ter sido um choque terrível nas emoções de Jairo. Desestabilizou completamente a esperança dele naquele preciso momento. Porque nós não podemos esquecer qual é o cenário. Jairo chega até Jesus e diz: Eli, vamos comigo, que a minha filha já está quase à beira da morte. Jairo chega com essa informação. Só que Jesus, ele sai para ir com Jairo. Percebe que se você convidar ele para a sua casa, ele não vai negar o convite. Ele não vai se atrasar. Ele não vai te dizer, eu vou depois. Jairo pede ele sai com Jairo. Só que no meio do trajeto, ele é Jesus. Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio para solucionar o problema dos homens. E no percurso, apareceu uma outra pessoa, que também estava desesperançada. A Bíblia diz que aquela mulher gastou tudo que tinha. Percebe a desesperança na alma dela, até que alguém diga para ela, olha, Jesus, ele está curando. E ela, na sua mente, diz, meu Deus, eu preciso dele, porque se eu tocar só na roupa dele, que fé. Isso que se chama de uma fé brutal, uma fé exponencial, é isso. A mulher, não sei onde ela estava, porque a Bíblia não diz. Ela só pensa. E ela foi, ela toca em Jesus. Jesus para, dá um diálogo com ela. E ele, enquanto está conversando com a mulher, alguém chega e diz, ei Jairo, olha, a notícia que eu trago não é boa. Imagina que um pai que saiu de casa com uma filha doente, à beira da morte. E alguém chega e fala assim, ei, a notícia que eu trago não é boa. Imagina o coração desse pai. Sabe o que Jesus diz a ele? Aleluia. Jesus diz, não tema, somente creia, e ela será curada. Irmãos, é lógico que essa afirmativa de Jesus foi dita com a referência direta ao milagre que ele ia fazer na vida da filha de Lázaro. Mas eu não tenho dúvidas de que esta palavra dita por Jesus também é dita a nós hoje, para o benefício da igreja de Jesus, que precisa entender que no mais agudo das nossas tensões existenciais, Deus é o nosso conforto e fortaleza. Nós não podemos desesperar, o nosso Salvador é vivo, o nosso Senhor é vivo, e os dias para vermos a face adorada está chegando, aleluia, aleluia. Creia somente, exerça a sua fé, perceba a sua inaptidão para lidar com desespero e entrega ao Senhor Jesus. Foi isso que ele está dizendo para Jairo, creia em mim. É por isso que em vez de nós orarmos, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá um esposo. Não que isso seja pecado, vai ser pecado se depois que você ganhar, você deixar a igreja, deixar Jesus, isso já se tornou pecado. Mas o que precisa ser a nossa oração, é a mesma oração dos discípulos, em Lucas 17:5, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu creia, para que eu não me desespere, quando as coisas não saiam como eu planejei.
Percebe? Essa precisa ser a nossa oração. Aumente a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé para caminhar, para experimentar a paz, a calma, a tranquilidade do coração, a leveza do espírito no meio à adversidade. Nós precisamos de fé, não no homem, não nas coisas, mas em Deus, que não muda, que não varia, que não tem sombra de variação. É nele que nós precisamos estar firmes. Irmãos, sem fé, no amor e no poder de Cristo, nós seremos constantemente perturbados e abatidos. Porque todas as vezes que as coisas em nossa casa não saem como planejado, nós vamos desesperar. Nós vamos nos entristecer. Nós vamos arrancar os cabelos para aqueles que têm. Nós vamos fazer algumas coisas muito bizarras, porque nós estamos confiando na nossa força, nos nossos carros e cavalos. Mas se nós estivermos confiando no nosso Senhor, se nós estivermos apoiados permanentemente no amor de Jesus, na sabedoria de Jesus, no cuidado de Jesus para a nossa vida, na provisão de Jesus para tudo em nossa vida, se nós estivermos apoiados nisso, meu irmão, pode vir o que vier, você estará sempre feliz, porque você poderá cantar: no mundo não está meu lar, aqui não posso descansar. Ou você pode cantar: oh, que saudosas lembranças tenho de ti, ó Sião. Ou você pode cantar tantas outras coisas que te digam aonde você está indo. Meu irmão, minha amada irmã, sem a fé no amor e no poder de Jesus, nós estamos perdidos. Porque é a fé no amor e no poder de Jesus que nos capacita a compreender o que Paulo escreve em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabia que todas as coisas significa todas as coisas? Por vezes nós temos assim a ideia de que só coopera, Lucas, coisas boas. Coisas não boas não cooperam. Não, o Paulo diz é que todas as coisas. Então, a fé no amor e no poder é a recomendação para nós hoje. Creia no Senhor. Porque só assim você não se afogará sob peso das más notícias dos nossos tempos. Salmista, entendendo isso, ele escreve 112, o número 112 de Salmo, e o verso 7, o salmista diz assim: para aqueles que confiam no poder e no amor de Deus, ele não tremerá más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. A fé em Deus nos levará ao alívio que Jesus nos concede. Crer no Senhor nos humilha, porque revela a nossa incapacidade de entender e viver a vida que vale a pena. Fé no Senhor não nos permitirá abandoná-lo quando as dificuldades aumentarem. Fé no Senhor. Quando eu paro e olho para a palavra de Deus, homens de Deus que aconteceram antes de nós, com fé inabaláveis, sofrendo agruras que nós não conseguimos imaginar, mas suas histórias
suas vidas estão registradas no livro santo para dizer para nós que quando vier a tempestade, em vez de você correr, se esconda em Jesus. Mergulhe em Jesus. Talvez assim nós haveremos de compreender o que Jó diz. Em 13:15, Ele é a minha única esperança. Nós sabemos muito bem qual foi a história de vida de Jó. E a propósito, esse mesmo Jó diz, Ele é a única esperança. Meu irmão, a descrença pode nos levar a ridículo. Quando nós não cremos em Jesus, de verdade, por vezes, os nossos atos são as maiores expressões do ridículo. Percebe aqui, os amigos de Jó, os amigos de Jairo chegam até ele e dizem assim, a tua filha já está morta, não precisa mais incomodar. Só que no final, eles se tornaram ridículos, porque Jesus provou para eles que a história não tinha acabado ainda. Sabe, sobre a tua vida, meu irmão, quem tem o final da história é Deus. Não é a tua circunstância, não são pessoas à sua volta. Por isso, não se comisere por aquilo que os outros dizem ao seu respeito. Concentre-se na resposta de Deus, na expectativa do céu ao seu respeito. Oh, maravilha! Jesus, meu irmão, Ele só quer que a nossa fé esteja alicerçada nele, pois Ele é a viva esperança. Jesus diz, não temas, crê somente. Crê somente. É lógico que isso é um desafio para a nossa geração. A nossa geração é uma geração do imediato. E na geração do imediato, crer parece distante demais para ser uma verdade. É por isso que você tem muitos cristãos, infelizmente, tendo complicações desnecessárias da vida, porque não estão crendo, não estão esperando no Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu conheço feijoada. Você conhece feijoada, irmão? Feijoada mesmo boa, daquelas boas. Eu conheço aquelas boas feijoadas. Agora, você sabe o que está no mercado vendendo? Uma latinha de feijoada para você colocar no micro-ondas e para comer feijoada. Você acha mesmo que está comendo feijoada de latinha? Eu, particularmente, não creio que aquilo seja feijoada. Mas por que está lá no supermercado? É porque os comerciantes, os produtores, os industriais, eles já sabem que nós não temos mais tempo de espera, que nós não queremos esperar o tempo necessário para uma feijoada bem curtida. Então, nós somos da geração de micro-ondas. Comeu. Sabendo assim, o que é que fazem? Coloca um feijão, um pedaço de carne dentro de uma lata e vai vender no supermercado. E as pessoas, com muita pressa, saem, comem e dizem assim, uau, que feijoada deliciosa. Eu falei, para com isso, você não sabe o que é a feijoada. Irmãos, a feijoada precisa ter um dia de maturação, compreende ou não? Irmão, um dia. Os apressadinhos não comem feijoada boa. O que Jesus está dizendo para o Jairo? Ei, calma. Calminha. Você vai viver um milagre. Você vai viver um milagre, mas calma. Wait. Pouquinha coisa. Irmãos, confie em Deus, por favor.
creia, espere. Espere o tempo de Deus para a sua vida. Não queira quebrar o processo. Hoje em dia eu fico, por vezes, irmãos, eu fico assim, extasiado, vendo as coisas. Por vezes eu recebo algumas propagandas, amigo Rúbius, dizendo assim, olha, eu não sei porque o povo parece que sabe daquilo que você gosta, né não? Aí fica mandando umas propagandas. Segunda licenciatura em 4 meses. Eu falei, que conversa é essa? 4 meses o cara faz uma licenciatura? Não, tem alguma coisa de muito errado. Tem alguma coisa de muito errado. 4 meses, você terá seu diploma, amigo Filipinho. Não vai nessa não, Filipinho. Vai nessa não. Irmãos, tudo muito apressado. Tudo muito apressado. É por isso nós temos o mundo que nós temos. Irmãos, a proposta de Jesus é, não tema, creia. Por isso, nutra uma cultura de fé, de verdade. De fé em Jesus. De confiança em Deus, e Ele vai transformar a maneira com que nós enfrentamos os nossos desafios. Porque se não for Jesus, nós vamos nos desesperar. Caminhando para o final, última lição, o desafio da perspectiva. Mudança de perspectiva. Percebe aqui algo bastante importante. A primeira coisa que eu quero que você perceba nesse texto, a partir do 51, é que Jesus, ele foi para a casa de Jairo. No início da narrativa nós vemos Jairo convidando Jesus para ir para a sua casa. E aqui no 51, Jesus está na casa de Jairo. Ele chegou. E quando Jesus chega, ele chega para mudar a expectativa do ambiente, a perspectiva do ambiente. Percebe que qual o ambiente que estava naquela casa? Luto, dor, choro, desesperança, angústia, desespero. Isto é a perspectiva que cegava as pessoas. Tanto é que quando Jesus entra, há um lamento dentro daquela casa. Pessoas chorando. E Jesus ele chega e diz, ei, pare. Pare de chorar. Mude a perspectiva da vossa visão. A menina não está morta, mas ela dorme. Meu irmão, que profundo isso. Jesus ele transforma o luto em alegria. Ele afirma que a menina estava apenas dormindo. Ele desafia a perspectiva das pessoas. Porque Jesus espera que eu e você, enquanto aquele que ame, vemos a vida a partir dele e não da realidade nossa. Jesus quer que a gente mude perspectiva de olhar para as coisas e para as pessoas. Nós não podemos viver olhando para as pessoas, condenando as pessoas, só por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Ou talvez pela nossa inaptidão de lidar com realidades. Nós precisamos ver as coisas a partir da visão de Cristo Jesus. Irmãos, isso é tão sério, porque na maior parte das vezes, a maneira com que você vê o seu problema determina a condição da sua fé e onde você vai chegar. Escreva isso no seu coração. Sabe, tem gente que olha para si, eu não posso, estou sem força, não vou. Vai mesmo não, para canto nenhum. Mas agora tem pessoas, por vezes até com falta de membros, caminham, rompem, vão longe. O que foi isso? Visão, perspectiva de visão. Por isso, irmão, olhe para você como filho de Jesus, como filho de Deus, como aquele que tem esperança da glória. Tira essa visão miserável de olhar para si mesmo e se desvalorizar. Jesus chega aí, desafia as pessoas a mudarem de visão.
Por isso a gente não alcança, por isso a gente não cresce, porque a nossa visão é míope. A despeito do poder do nosso Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele sabendo que a nossa visão vai determinar onde nós vamos chegar, ele nos encoraja a termos uma visão que ultrapassa dificuldades imediatas. É por isso que quando ele chega, ele encontra um cenário de obstáculo, de angústia, e ele muda. Porque ele diz, a menina não está morta, ela está dormindo. As pessoas começaram a rir. Isso para dizer para ti, quando você começar a mudar de perspectiva, nem todo mundo vai entender, mas fique firmado em Jesus. Se comprometa com Jesus. Porque na sua jornada, terá pessoa para te impulsionar a ir mais longe. Mas infelizmente, terá aqueles que servirão no seu caminho só para te fazer regredir. A esses, não deem ouvido. Jesus te fez para avançar até a eternidade. Então para de olhar para si como se filho de Deus não se tratasse. Jesus, ele pega o corpo sem fôlego daquela menina, ele pega em suas mãos e ele diz para ela, menina, levanta. Instantaneamente. Os médicos não podem explicar isto. Instantaneamente um tremor passou a simplesmente mover o corpo da moça toda. A pulsação voltou a acontecer, o coração bater, sorriso nos lábios delas, os olhos abriu. Ela viu os pais se alegraram. Meu irmão, que alegria fantástica, o nosso sonho voltou, diria os pais. Eles ergam a mão para agradecer, mas Jesus diz o quê? Ei, caladinho. Eu não sei você, irmãos, mas no meu tempo, eu não sei que tipo de filosofia, nem psicologia era aquela, né, irmãos? Os pais davam uma chinelada na gente e falavam, engole. Eu não sei, porque tá doendo, né, irmão? A gente queria extravasar. Mas falei, engole. Paulinha está dizendo isso é verdade, hein, Paulinha? Zene, você mandou Paulinha engolir, hein, Zene? Meu Deus do céu! Jesus falou para... Ei, não precisa contar para ninguém. Mostrar para nós o que, irmã Eliane? Que ele se preocupa com cada um de nós, até em nossas subjetividades, e que não precisa ser ladeado. Jesus não sai contando vantagem do que ele fez na sua vida. Ele fez na sua vida, é para você, para sua família, para sua casa. Hoje, os pregadores deste tempo nosso, o que é que acontece que faz? Quando Deus é misericórdia, faz alguma coisa, vai para o Facebook. Hoje! Nesses dias, irmãos, eu vi um negócio que não dá. Eu vou economizar. Algo lindo demais. As pessoas estão perdidas, irmãos. Estão perdidas dentro da igreja. Contando vantagem de algo que é Jesus que fez. Se existe alguém que precisa ser louvado por algo que eu e você fazemos, esse alguém é Deus. Esse alguém é o Senhor. Você consegue imaginar a alegria naquela casa? Quando aquela menina levanta. Mas ela levanta e Jesus ainda diz para os pais, ei, dê de comer para ela. Percebe que Jesus, ele em hipótese alguma quer tirar de nós o sonho. Ele quer tirar de nós a alegria. Ele só quer que cresça, que amadureça, que prospere. Ele diz, dê de comer para ela, para fortificar, para passar mais tempo com vocês. Dê de comer para ela. Meu irmão, dê a sua imaginação. Você é filho de Jesus Cristo. Viva como
como isso. Agora, para terminar, aquele que disse, menina, levanta. Aquele que chegou e viu aquela casa toda em luto, disse, não chore mais. Mude a vossa visão, mude a vossa perspectiva. Aquele que disse tudo isso, prometeu que virá outra vez. Aleluia. Ele virá outra vez. A hora está chegando e logo chegará, quando a voz de Cristo chamar o seu povo, aqueles que já estão no túmulo sairão, se reunirão para nunca mais ser separados. E neste dia, os maridos crentes que morreram verão as suas esposas crentes também. Aqueles crentes pais verão seus filhos crentes também. Cristo unirá toda a família redimida no grande lar, no seu céu, onde todas as lágrimas, diz o apóstolo, serão enxugadas dos seus olhos. Ele virá. Por isso, viva para Ele. Viva com Ele. Jesus, Ele não apenas dá palavra de consolo. Jesus quer entrar na nossa casa, pois Ele é o verdadeiro consolo. Ele não disse para Jairo, Jairo, olha, pode ir que a menina já está exponencial. Não. Jesus foi para a casa de Jairo, entrou naquela casa. Eu até digo que ele comeu, irmãos. Mas se ele pedir para dar comida para a menina, ninguém vai dar a menina comida com ele lá e não dá um pedacinho de pão, né? Não, fala sério. Se você me chama para sua casa, dá pão para radaça e me deixa lá assim sentado, eu acho que não fica muito bem, né? Não, fala sério. Eu acho até que ele comeu, irmão. Mas ele estava lá dentro daquela casa. Isso é maravilhoso. E a sua presença transformou aquela realidade. É por isso que nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa hoje. Sabe, irmãos, é que a nossa casa, ela pode se tornar um lugar de milagre e de restauração. Só depende de nós. Se nós verdadeiramente permitirmos que a graça e a fé em Cristo permeiem o nosso lugar de família. É por isso que, nesta noite, em tempos que de alguma forma possa parecer para você desesperançoso, por favor, creia em Cristo. Ele pode mudar a realidade da tua casa. Ele pode mudar a realidade da tua vida. Como Ele mudou a realidade da vida de Lázaro, ou de Jairo, de Lázaro também, mas da sua pequena filha.